O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: e por que não temos pão? É porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quanto reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da nossa salvação. Irmãos e irmãs, podemos perceber neste evangelho que Jesus fala uma coisa e o olhar dos discípulos está direcionado em outra direção. Jesus fala do fermento dos fariseus e de Herodes, e os discípulos pensam no pão. Têm um olhar voltado em outra direção. Não percebem a mensagem de Jesus, que os tenta advertir. Herodes, os fariseus, eram aqueles grupos que estavam perseguindo Jesus, sempre tentando colocar obstáculos, porque tinham, como Jesus aqui vai chamar os próprios discípulos, o coração endurecido. Não eram capazes de crer em Jesus como Messias, pois na cabeça deles havia um outro formato de Messias, no qual Jesus não correspondia. A mesma coisa pode acontecer com os discípulos, mesmo estando próximos de Jesus. Podem não compreendê-lo se não estiverem dispostos a abrir o coração e compreender a partir da convivência a palavra de Deus. E assim nós percebemos então essa situação delicada entre os próprios discípulos, que muitas vezes não estão atentos à palavra de Deus. O fermento de Herodes é um fermento ligado à força, à política. O fermento dos fariseus está ligado à religião. Jesus veio ser um Messias, um servo servidor da humanidade. E aqui há uma grande diferença. O Evangelho, então, nos coloca diante de um grande questionamento para o nosso tempo. Será que nós compreendemos a mensagem de Jesus? Que nos tem falado de tantas formas, através das Escrituras, através do magistério da Igreja, através do concílio, através dos documentos papais, através da CNBB. Muitas vezes temos ouvidos duros. Aquilo que nos provoca a reflexão. A palavra de Deus mexe conosco, pois é o objetivo sempre nos movimentarmos e nos convertermos à luz do Espírito. Uma palavra de Deus ineficaz não é palavra. O vento sopra e é levado fora, para longe. A palavra de Deus é incisiva e muitas vezes nos questiona. Por isso é preciso estar atento. A atenção que neste texto faltou aos discípulos. Por isso não era possível compreender aquilo que Jesus estava falando. Que o Senhor nos ajude a termos os ouvidos atentos à palavra de Deus. Que possamos ver a sua mensagem no meio de nós. Que nosso coração se torne um coração de carne capaz de converter-se e entender o sofrimento das pessoas. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa de sermos seguidores de sua palavra. E que o Espírito de Deus que conduz a igreja nos ajude sempre a avançarmos para águas mais profundas. Que assim seja.
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.